Ei, gente, que alegria estar aqui com vocês mais uma semana no nosso programa Beleza no Comum. Sem dúvida nenhuma, o tema de hoje vai te abençoar. Eu tô aqui com um convidado especialíssimo. Nós vamos falar muito pra galera jovem. Então, se você tem um filho aí nessa idade da juventude, se você é jovem, se você tem um neto, um sobrinho, esse programa é pra você e pra ele também. Então, você já vai compartilhar esse link aí no YouTube com o máximo de pessoas que você puder. Quem tá vendo aí pela Rede Super, fica com a gente até o final. Eu espero vocês pra esse papo de hoje. Então, como sempre, nós vamos começar abrindo o programa com uma reflexão. O tema do programa de hoje é Constantes em um Mundo Plural. Uau! Gente, nós vivemos em uma sociedade completamente pluralista. E não é fácil nos posicionarmos e mantermos as nossas convicções num mundo como esse. Então, olha só o texto que eu trouxe de um livro muito interessante para vocês. Vamos ler o trechinho, já vai aparecer na tela também o livro. Se você puder ler esse livro, vale super a pena. Olha só, em uma sociedade secular, há ideais morais, o cuidado com os pobres, a busca de justiça para com os que não têm poder e a busca de igualdade para todos, que os cristãos podem promover impelidos por motivos bíblicos. De fato, os cristãos dispõem de recursos internos magníficos de autodoação e de sacrifício pessoal necessários à obra de paz e justiça em uma comunidade. Em contrapartida, em nossa cultura extremamente individualista, vemos o declínio do casamento, casais que evitam ter filhos, o colapso da política, uma incivilidade crescente e a incapacidade de perdoar e de demonstrar respeito aos oponentes. Assim como o sal só será útil à carne se preservar sua capacidade de salgar, Jesus acrescentou que só podemos ajudar o mundo se preservarmos a nossa integridade. Isto é, se o sal tiver exatamente a mesma composição química da carne, não lhe será útil. E se o cristão se tornar alguém como os demais da sua sociedade, ele não poderá ajudar essa sociedade. Só podemos amar e beneficiar a nossa cultura se formos diferentes dela, se mantivermos uma identidade cristã e não uma identidade secular. Livro Mundo Plural, do Tim Keller e do John Inazo. Uau! Eu poderia nem refletir, porque o texto fala por si só. A parte que eu queria só salientar aqui é que se a carne tem a mesma composição química do sal, os dois juntos não fariam diferença nenhuma. Você não poderia sentir o sabor que a carne tem se o sal não fosse quem trouxesse em evidência o sabor da carne. Olha, nós enquanto cristãos temos um desafio enorme de sermos diferentes em uma sociedade tão plural e tão diversa, de valores tão deturpados. É um desafio. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje na nossa roda de conversa. Então, tá vendo? Eu disse que ia ser muito bom. Fica comigo até o final. Se você tá aí na Rede Super, assiste até o final. Quem tá no YouTube, já compartilha o link. Gente, Deus quer falar com você hoje. Vamos para nossa roda de conversa. Eu falo para você e para aquela? Bom, estamos de volta. Aqui o meu convidado, pastor Isaías Fernandes, é o nosso pastor de jovens da Lagoinha Matriz. Que privilégio ter você aqui, Isaías. Obrigada pela presença. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastora Priscila. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. É um prazer estar aqui e uma honra também. Bom, e esse tema, hein, Isaías? Meu Deus do céu, constantes em um mundo
plural. Você que trabalha com jovens ali todo dia, atende, faz célula, prega no culto da juventude, eu tenho certeza que você vivencia aí situações que eles passam para você, e você também, como um pastor jovem, vivencia muitas coisas das quais nós vamos falar aqui. Começa contando para a gente um pouco da sua perspectiva, Isaías, do que é viver no mundo plural. O que é isso, sabe? Quais são os valores, os prazeres, as prioridades desse mundo plural que a gente está falando aqui? O que você acha? Então, pastora, primeiro a constatação, né? Nós vivemos de fato num período que somos inconstantes, no geral. Sim. Então, se eu pudesse fazer uma análise da minha vida agora, se eu pudesse abrir a minha vida, já começaria por mim, da minha inconstância. Então, como pastor, talvez eu não seja inconstante na questão da fé espiritual. Eu consigo ter uma vida devocional, de leitura da palavra, de estudo, de dedicação. Mas tem outras áreas que eu falho. Por exemplo, a área fitness. Eu sou extremamente inconstante. Posso te contar uma coisa? Você está falando que você está falhando, eu estou começando a melhorar? Então, eu estou me esforçando para melhorar. Tá bom. Ó, nós já estamos agora em fevereiro. Janeiro foi uma luta. Eu fui 6 vezes na academia em 31 dias. Já considero um avanço para quem ano passado não foi nada. Mas tem uma dificuldade. Mas eu já percebo em mim, na minha própria pele, a inconstância em alguma área da vida. Sim. Então, eu acredito que faz parte do ser humano, dentro do âmago do ser, de quem ele é, essa inconstância. O problema é quando isso atinge principalmente a espiritualidade. E aí nós não conseguimos a constância. E aí outra constatação é que, além de sermos inconstantes, o tempo onde nós vivemos hoje é um tempo extremamente pluralista. Nós não conseguimos chegar na unidade em absolutamente nada, né? Nada. Tudo é relativo, né? Qualquer coisa que você coloca, a gente vê isso na internet, né? Você coloca uma opinião, assim, não, a pessoa colocou, não sei o que a laranja é gostosa. Aí vem 10 e fala assim, laranja? Não, laranja não. Exatamente. Não basta aceitar que para ele a laranja é boa e para você é a maçã ou é a banana, né? Isso nós percebemos historicamente, que o ser humano ele se unia sempre em pontos em comum. Então, um time de futebol, por exemplo, eu torço para um time de Minas Gerais que não está muito bem, sabe, Pri? Ele está numa outra divisão, eu acho que eu não vou nem citar o nome. Então nós estamos juntos, hein, pastor? Estamos juntos demais, estamos numa pior, mas tudo bem. Ninguém julgar aí na internet. Deus vai honrar a gente Deus vai honrar, a minha oração, né? Mas... E o que eu percebo, hoje eu não frequento tanto, mas na época quando eu frequentava, nos idos ali de 2013, 2014, que o time estava bem e que era algo em comum, mas que a própria torcida tinha discordância. Ela brigava entre si. Hoje nós temos o outro time de Belo Horizonte que está muito bem, mas que também tem desavença entre a própria torcida, mesmo estando tudo bem, tecnicamente olhando. Então, não é um objetivo comum que não nos une mais. A gente não consegue alcançar a unidade nos pontos de comunidade. Nós sempre procuramos, na pluralidade, viver uma diversidade extremamente frágil, porque é cada cabeça uma sentença. Sim. As opiniões agora, elas se restringem aos indivíduos e não mais à coletividade. Então, é o que você acha, a sua opinião que importa. Os demais não interessam mais. Eu acho que você resumiu bem assim, o que é esse mundo plural, principalmente quando você fala dessas divergências dentro dos próprios times, né, esportivos, de futebol, etc. A gente tem diferenças gritantes, né, e a dificuldade, eu acho, maior é aceitar o diferente, né? É isso que você falou agora no final. O que importa é o que eu acho. Quando o que importa é só o que eu acho, o outro é colocado num lugar primeiro, de inferioridade, né? Porque se só o que eu acho é o que importa, é porque eu sou melhor, a minha opinião é melhor, né? Então, eu acho que o que você está falando aí está relacionado também um pouco ao orgulho, né? Muito presente nos nossos dias, na nossa geração. Então, assim, é um desafio para você, enquanto pastor de jovens, principalmente, eu acredito, lidar com isso, né? Porque os jovens, eles são bombardeados todos os dias. Você pega muito essa época da faculdade, né, Isaías? Da galera na faculdade. E na faculdade o negócio fica pesado, né? Demais, Pri. O que acontece? O jovem, ele representa a sociedade do amanhã. Então, o jovem, ele vem num período da história aonde ele está transicionando de um padrão que ele não quer
Então ele vê os pontos negativos da criação, da política, do mercado de trabalho, da igreja. Então ele tem toda essa carga negativa desde a sua infância, adolescência, e na juventude é onde ele pode, de alguma forma, opinar para mudar. Então ele quer construir o novo. Só que muitas vezes, tendo em vista que o jovem é muito forte, tem muito ímpeto, né? Ele tem energia para gastar. Hoje eu estou com 31, já estou saindo aí da juventude, a gente fica um pouco mais cansado. Então tem certas coisas que temos mais preguiça, né, Pri? Vamos sair hoje? Não, a gente começa a valorizar mais um edredom, valorizar mais a cama da gente. Oh, meu Deus, não sou eu, sei essa se você pessoa. me entende, né? Entendo muito. Mas o jovem, qualquer hora é hora. Sim. Mas acaba que nesse afã de querer construir algo novo, fazer algo novo, ele destrói as bases que não podem ser alteradas do que é antigo e do que já tem mantido a sociedade há muito tempo. Olha, a gente pode até repetir isso, gente. Olha só, no ímpeto, na vontade de construir o novo, né, Isaías? Ele acaba rompendo com bases estruturais muito importantes que construíram gerações no passado. Exatamente. Então, eu queria citar 3 exemplos aqui de rompimentos que os jovens de hoje têm feito. O primeiro, casamento. Os jovens de hoje têm um conceito totalmente frágil do que significa o casamento. Então, o casamento que sempre esteve envolvido, mais do que patrimônio, mais do que a união dentro do mesmo lar. O casamento sempre envolveu fidelidade, o casamento sempre envolveu hombridade, honestidade, e o casamento sempre foi significado de caráter. Uma pessoa que mantinha um casamento, ela tinha atrelado a sua reputação o caráter, de ser um homem ou uma mulher que permanece fiel, que está ali do lado o tempo todo, que consegue honrar o seu pacto. Então, hoje, a gente quebrou esse significado. O casamento se tornou apenas um conceito contratual. Assim como um contrato comercial, o casamento se tornou apenas um contrato. Você assina e a mesma facilidade que você tem de assinar, você tem a facilidade de desfazer. Mas com a quebra do casamento, você quebra outros princípios. Então, nós vemos a nossa sociedade, os jovens principalmente, degringolando, entrando num abismo moral. Onde eles não conseguem mais, por exemplo, ser constantes em nenhum compromisso social da vida. Os jovens não conseguem ser fiel às suas amizades. Os jovens não conseguem ser fiel aos seus compromissos. Os jovens não conseguem honrar com horário. Eles não têm mais a noção de hombridade, honestidade. Por quê? Porque estão destruindo o casamento. Um outro conceito de destrutivo é a própria família. Hoje o jovem, o ímpeto do jovem da nossa geração já não é mais, por exemplo, quando da minha, que era casar e construir uma família para então sair de casa. Hoje o que ele quer é, eu completei a maioridade, eu saio de casa. Mas ele sai de casa e ele constrói a sua residência com base nos valores morais que ele acha que é o certo. Então eu visitei um jovem recentemente, fazendo uma visita pastoral. Muito bom isso que você está falando, Isaías. E quando eu cheguei na casa dele, que é assustador, Pri, a louça, isso era meio-dia, eu fui lá para almoçar. Nossa. A louça não estava lavada. A pia estava assim, um caos. Uma bagunça. E eu falei com ele, irmão, eu não vou almoçar com a sua casa, a cozinha bagunçada desse jeito. Isso aqui é pastor, tá? Isso aqui é pastor de jovens. Se eu chegar também, eu mando a real. Isso. E aí eu falei com ele assim, olha, agora eu quero ver seu quarto. E aí quando eu entrei no quarto, a cama toda bagunçada. Isso era 1h da tarde. Nosso Pai do céu. E aquilo já me chocou. E ele falou assim, pastor, mas não tem necessidade de eu arrumar, porque eu moro sozinho. Eu falei, irmão, isso é porcaria o nome disso. Eu falei assim, você tem que ter higiene. Vamos limpar. E eu fui lá, lavei, a gente colocou Cassiane lá, tocamos. E foi uma beleza no comum. Glória a Deus! Fizemos uma coisa maravilhosa lá, limpamos tudo e tal. Muito legal isso. Só que os jovens hoje têm perdido a noção, por exemplo, de viver o que é uma casa limpa. E isso você aprende morando com seus pais. Só que agora, quando você mora sozinho, você descarta o que você não gosta. Mas o que você não gosta não necessariamente é ruim. Porque eu não gosto de xarope. Mas, às vezes, com gripado, eu preciso tomar um xarope. Exatamente. E eu não faço só o que eu gosto. Por exemplo, Pri, eu sei que você vai se identificar. A vida adulta, a gente descobre que pagar a conta não é bom. Eu acho que quem está acompanhando aí, quase ninguém gosta de pagar a conta, né? Os boletos que não param de chegar, chegar. Se eu pudesse pegar o meu dinheiro e gastar só egoisticamente comigo, eu faria. Mas eu preciso honrar com os compromissos que eu fiz, né? E eu percebo que os jovens hoje perderam essa noção de honrar compromisso financeiro. Peguei uma pesquisa, Pri, feita pelo Serasa, de que hoje
das 80% das pessoas que estão endividadas são jovens. Nossa, Deus, é verdade. Eu li algo assim também, eu não sei aonde. Uma irresponsabilidade financeira. Né? E o terceiro ponto que a gente percebe, essa pluralidade que tem danificado os nossos jovens, é na espiritualidade. Porque se eles já não vêm com um pensamento de casamento, já não vêm com alicerces, bases familiares, eles não conseguem ter uma vida com Deus. Vida com Deus. Eita Deus, ó, Deus está falando aí com alguém, hein? Se não é com quem está assistindo, vai ser com quem você vai mandar esse programa, para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, para alguém falar assim, como quem não quer nada, manda, joga lá no WhatsApp dele, caiu, brotou lá no WhatsApp, né? É verdade. Olha, pastor Isaías, já que você está falando aqui dessa questão, né, de não ter compromisso com Deus, vamos lá, a igreja de 2022 está pronta para ser resposta para esse mundo plural? Eita! Pergunta difícil, né? Difícil, hein? Difícil. Então, eu acho que a gente tem duas linhas para responder. Eu acho que a primeira é a linha olhando fora da instituição, tá? Trazendo para Cristo, olhando teologicamente. Tá. Sim, a igreja está pronta, porque a igreja é a resposta. Amém. Não existe outra resposta a não ser na igreja. Esse é o primeiro, a igreja está pronta. E o segundo é não. E aí eu olho como instituição. A igreja não está pronta para responder. Por que ela não está pronta? Porque a igreja é composta aí de homens, mulheres, que também fazem parte desse mundo pluralista e que também têm influência desse mundo pluralista e que precisa se ajustar, se ajeitar. Então, eu acho que o trabalho da igreja é apontar para a solução. E a solução é Jesus. Amém. Porque ele é um ponto sólido num universo completamente em colapso. Muito legal. Jesus é o ponto sólido na nossa bagunça, no colapso, né? E assim, tendo em vista isso, essas duas respostas que você deu, que eu concordo plenamente, eu penso da mesma forma. Como então trabalhar isso, como a gente pode fazer para não negociar esses princípios, né? Que são tão caros ao Evangelho, que custou sangue. E o sangue de Jesus naquela cruz, né? Como não negociar os princípios e valores que nós temos enquanto cristãos em um mundo tão diverso, em um mundo, assim, na prática, ali na faculdade, ali no trabalho, em casa. Como começar? Então, acho que tem 3 públicos essa resposta. O primeiro é o público que é um jovem e é líder. Às vezes um jovem pastor, às vezes alguém que está na liderança. Esse jovem que é líder, que já está envolvido na igreja, ele precisa entender que existe um núcleo duro da nossa fé que ele não pode ser negociado. E em todas as gerações esse núcleo duro é mantido. Aquilo que nós cremos, Pri. O que nós cremos? Nós cremos que a salvação ela é por meio da graça, pela fé em Cristo Jesus. Isso faz parte daquilo que é inegociável. Sim. O que o mundo pluralista vai dizer? Todas as religiões têm o seu lugar. Para Deus, né? É o ecumenismo. Todo caminho leva a Deus. Mas aqueles que creem em Cristo, aqueles que têm a cosmovisão cristã, não negociam isso. Segundo, o lugar da comunhão, a relevância da igreja. Nós vivemos num ponto onde as pessoas acham que não é mais interessante frequentar a igreja. Principalmente pós-pandemia, né, pastor? Exatamente. Saiu até um livro recentemente, né, falando que a igreja é essencial. Esse livro é muito bom. Foi publicado, se eu não me engano, pela editora Fiel. Olha só, a igreja não salva ninguém. As pessoas têm o ledo engano de achar que ir à igreja te faz alguém melhor. Não. Ir à igreja não muda caráter. Senão Hitler não faria o que fez, porque ele é um frequentador de igreja. Sim. Nós precisamos parar de olhar a igreja como um grande mercado, que você vai porque tem que cumprir um compromisso. A igreja não é para consumidores, a igreja é para construtores. Eu não vou lá para consumir, eu vou lá para construir, eu vou lá para adorar. Só que a igreja nos faz viver a comunhão, nos faz comungar. O que o ser humano mais ama na vida, Pri? É a solidão, é viver para si mesmo, é viver egoisticamente. E a igreja é completamente diferente disso, porque a igreja nos ensina a viver para o outro, a igreja nos ensina a doar. Quando eu vou pregar, Pri, eu estudo a palavra de Deus, eu me dedico, eu pego livros de teologia, comentários bíblicos, eu dedico parte do meu dia, às vezes um dia inteiro, para preparar um sermão. E sabe para que eu preparo o sermão? Para falar para o outro. Para edificar o outro. Do seu dia. Para o outro. Abdiquei do meu dia, do meu tempo. Poderia estar fazendo 1 milhão de outras coisas, mas estou fazendo aquilo para outra pessoa.
E às vezes eu estou fazendo para a pessoa criticar. Porque às vezes eu termino o sermão, acaba lá, pastor, sermão horrível. Os comentários na internet, péssimo, pastor. Quem colocou esse pastor Isaías aí para pregar? Alguém tira esse menino daí, pelo amor de Deus. Comentários ofensivos. Sim. E às vezes a gente está lá para ser criticado, mas eu estou abrindo mão da minha vida, né? A morte opera em mim para que outra pessoa possa viver. Amém. E a igreja é isso. Então, assim, primeiro é para esse jovem que está liderando e que precisa entender que ele não pode negociar os valores. O segundo é para o jovem que não está totalmente perdido. Ele está na igreja, mas às vezes está perdido, ou está fora da igreja, está assistindo o programa e que está procurando um referencial. Porque o jovem é aquele que não quer buscar o referencial nos antepassados e ele quer buscar um novo referencial. Mas às vezes o novo referencial não está na faculdade. E eu queria fazer um apelo para você, meu irmão. Você que é jovem, adolescente, que está acompanhando, não despreza a galera antiga, não. Não vai na onda dos seus amigos, jovenzinhos, um novinho aí com o cabelinho platinado, e nada contra o cabelinho platinado, mas com essa filosofia de rua, que é assim, a gente resolve aqui. Ouça as pessoas mais velhas. A experiência traz sabedoria. É maravilha. E tem gente que vai nos livrar de um monte de apuros se a gente der ouvidos. É. E às vezes a gente complica demais. O jovem tem um ímpeto de querer ter as respostas por ele mesmo, também, né? Mas vai no conselho dos mais velhos. Em vez de você procurar ser o professor da faculdade, que tem não sei quantos PhDs, mestrados, procura a senhorinha da sua rua lá. Olha que maravilha, hein? Que tem experiência. Aquela e conversa com ela. Que te chama de, vi esse menino crescer, Exatamente. Né? Pede ela um conselho. Ela tem algo para te ensinar. Tem certeza que ela vai te ensinar alguma coisa. Isaías, eu acho assim que tudo que a gente conversou aqui é de tão grande valia, né? E a gente pode rever e ver isso aqui várias vezes, assistir o programa várias vezes. E para as pessoas que não são tão jovens assim, rapidamente fala pra gente como ser constante, como não abrir mão dos valores nesse mundo tão plural. O que você acha? Eu acho que todos somos jovens, né? A gente tem a juventude lá deixada para trás e a idade avançou, mas a mente ainda é jovem. A questão é, o que é prioridade? Acho que tudo se resume à prioridade. Sábado passado eu preguei sobre isso no Legacy. Nós precisamos entender que Jesus é a nossa prioridade. Enquanto Ele não for a nossa prioridade, os nossos valores, eles serão valores frágeis, valores líquidos, valores inconstantes. Mas a partir do momento em que colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, a nossa alma é revestida de uma solidez muito forte. Nós encontramos estabilidade, nós encontramos segurança, nós encontramos abrigo. O que Timothy Keller diz brilhantemente nesse livro é que nós precisamos parar de encontrar valores naquilo que muda o tempo todo e precisamos encontrar valor naquilo que é estático e naquilo que não tem sombra de variação. Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Se você quer encontrar estabilidade, você só pode encontrar ela em Jesus, porque nele não há sombra de variação. Olha que maravilha. Então, para terminar essa nossa conversa, eu queria cantar uma música para vocês, para te incentivar. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Eu não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo estraga, o medo e mais nada. Ou o Senhor te falar,
ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Você pode ouvir aí Deus falar com você? Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente, ser valente, ser valente. A resposta, querido, é ser valente. Queridos, estou voltando aqui para o nosso quadro Deu Like, Você Viu? Eu não sei se você viu, mas em dezembro deu uma bombada aí nas redes sociais. Um hindu que ficou, ele tá mais de, se eu não me engano, tá passando a foto dele aqui. Olha que maravilha, gente. Olha só, de verdade. Eu não consigo nem imaginar o que é ficar tanto tempo com os braços para cima assim, gente. Sério, esse homem, ele largou a família dele, largou o emprego dele, era bancário, trabalhava no banco. Ele largou tudo, porque ele acreditou que ele ouviu um chamado. E ele está há 45 anos com o braço levantado. Você tem noção do que é isso? Esse gesto é um gesto de devoção dele para os deuses hindus, em especial a Shiva. Olha só, há 45 anos, por uma convicção de fé, ele está com o braço de pé. Isso não é fake não, tá? Isso aí tem reportagem, você pode dar um Google e você vai achar tranquilamente essa notícia. E a minha pergunta para você hoje é: você acha que é difícil ser constante em um mundo plural? Lembra desse homem que eu acabei de mostrar. O quanto você crê em Jesus para ir até o fim, custe o que custar. Eu quero terminar o Deu Like de hoje com essa pergunta para você. Isaías, muito obrigada pela sua presença. Você acrescentou demais aqui no nosso diálogo, na nossa construção desse bate-papo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado a você pelo convite. Obrigado à equipe da Rede Super. Obrigado a você que acompanhou também aqui com a gente. Bom demais, gente. Chegamos ao fim de mais um programa Beleza no Comum. Mas antes da gente terminar, como sempre, eu tô aqui com as semijoias maravilhosas da Maria Turquesa. Olha que lindo esses detalhes desses anéis hoje. Essa pulseira tá escrito gratidão, olha. Eu sei que tem mais algumas unidades lá, mas são pouquíssimas. Você pode, então, procurar, tá aparecendo no Instagram aqui. Esse brinco lindo também é da Maria Turquesa. Você pode procurar no Instagram, chamar no direct. A Tayana vai te atender super bem, como ela sempre me atende. Tayana, um beijo. Obrigada à equipe da Maria Turquesa pela parceria. Vale a pena conferir as semijoias. E o nosso Instagram passou para você também aí, o Instagram do Beleza no Comum, durante todo o programa. Procura a gente aí, @Beleza no Comum. Começa a seguir o nosso programa e fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui e dos próximos temas também. Um beijo para vocês. Até o nosso próximo programa.